Olá pessoal, já estamos de volta com o programa Viver Bem e agora nós iremos tirar todas as suas dúvidas sobre cobras exóticas. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o biólogo André Gonçalves e ele vai tirar todas as suas dúvidas. Olá, tudo bem? Olá, Beth. Olá, os telespectadores. A situação de cobras exóticas no Brasil, ela tem que seguir um regimento, um ritual de legislação, né? Ou seja, para você possuir uma cobra, seja silvestre ou exótica, você tem que ter uma autorização dos órgãos competentes, seja do Estado ou seja da Federação, que seria o IBAMA. Animais exóticos acaba tendo uma restrição diferenciada para o seu animal que não é do nosso habitat, né? Ou seja, não é oriundo do Brasil ou até do estado, ou endêmico, que a gente fala de uma região, né? Que só tem naquela região. Principalmente quando se trata de um animal que tenha peçonha, que tenha veneno. Esse animal, então, ele mais ainda tem uma restrição mais elevada do que um animal, seja uma serpente, uma cobra, que não tenha essa peçonha. Não é a pessoa achar bonitinho, falar assim, ah, é filhote, eu vou pegar. Não é como um animal dócil, né? Tem todo um critério, um procedimento. Esses animais, as pessoas veem ele pequenininho, mas alguns chegam a ter 3, 4 metros, né? Um exemplo de um animal, uma serpente, né, que as pessoas têm como cativeiro, mas são regulamentadas devido à legislação, é o exemplo da jiboia, né? É um animal que muita gente tem no Brasil, mas só é adquirido através de criadouros legalizados. Então, ou seja, esse criador ele passa por uma fiscalização constante e aí ele passa por uma reprodução e esse plantel é controlado, né? E a gente vê um efeito muito grande, até mesmo nos Estados Unidos, onde você tem a Piton, que é considerada uma das maiores cobras do mundo, né? Em tamanho seria maior, mas em peso a cobra sucuri acaba sendo maior, né? Na nossa anaconda. E a Piton está colocando em desequilíbrio uma cadeia alimentar, um ecossistema todo, que ele está se tornando um predador dos crocodilos, né? E já tem até incentivos de caça a esse animal nos Estados Unidos. Então é um controle, por isso que há um controle sobre animais exóticos. Ele pode trazer muitos problemas, desde a vida animal silvestre até mesmo a vida humana. E mudando um pouco de assunto agora, a respeito dos escorpiões, tem diminuído os registros de picadas, né? Mas é muito importante ter cuidado. Isso é uma situação até atípica. As pessoas podem imaginar, tá tendo mais limpeza em terrenos baldios. Na relação que nós fazemos, o escorpião ele é um animal que ele passou por um sistema de evolução, né? Ele é lá das ordens dos artrópodes, né? Que tem os insetos. E esse animal ele tem uma maneira de se comportar e se adaptar a um ambiente diferente de outros animais, né? Da mesma ordem. Esse animal ele migra para o sistema de galeria pluvial, de esgoto e entra até dentro da casa das pessoas. O que ocorre nessa situação? O surgimento dos escorpiões se manteve qualitário, né? É a mesma coisa. A diferença é as picadas, os acidentes, né? Por que acidentes? Porque esses animais são hábitos diferentes do ser humano, né? Ou seja, claro que tem ser humano que tem hábito noturno, né? Que são um vigia, um policial, um médico, que acaba trocando o dia pela noite. Mas o escorpião em si não seria um fator preponderante de acidentes, porque um tem hábito noturno, outro diurno. Mas quando você acende uma luz, quando ele percebe um movimento, ele se esconde numa muda de roupa, num calçado. Hoje, com a pandemia, as pessoas tiraram mais tempo, devido à quarentena, para ficar em casa e automaticamente começaram a se ocupar mais dentro da própria residência. Ou seja, você acumulava a roupa da semana ou a cada 3 dias para fazer essa lavagem dessa roupa, a higienização. Hoje as pessoas conseguem fazer com 2 dias, com um dia, e começa a perceber esse animal. Então esse animal ele começa a se afugentar. Então você observa o animal, mas não tem um acidente. Ao contrário do que era ocorrido até o ano passado, antes da pandemia. Você tinha um acidente com o animal, porque você não acabava tendo os cuidados necessários para você fazer esses manuseios. O escorpião, precisamos ter ciência que aonde tem o sistema sanitário, vai ter um certo problema com os escorpiões. Tanto é que engenheiros, arquitetos já começaram a elaborar sistemas que impeçam esse animal de entrar dentro da casa, principalmente sistemas de ralo, de pia, de banheiro, de tanques de lavar roupa. Eles já estão se adaptando.
Porque com uma rede maior de esgoto e pluvial, é acesso maior com a presa, que é a própria barata. Então ele vai atrás de sua presa, ou seja, ele vai atrás do seu fast food, né? Esse novo projeto acho que vai ajudar muito, né, André? Isso é uma forma arquitetônica que eles estão desenvolvendo para que esse animal não tenha acesso dentro das casas por meio de rede de esgoto ou de água pluvial. Então diminui muito os incidentes, né, esses acidentes com os escorpiões. Acho que as pessoas têm que aproveitar mesmo, agora que estão mais em casa, e fazer uma limpeza no quintal, né? Dar aquela geral, né, André? A pessoa cuidando do seu quintal, ele, claro que tem um vizinho, mas só que se ele cuidar, o vizinho cuidar, é um efeito cascata e você acaba diminuindo esses acidentes, não só com escorpiões, mas também até a própria leishmaniose, a própria dengue, é um efeito cascata. Você começa a higienizar seu quintal, o outro começa a higienizar outro, então isso vai se multiplicando e essas incidências de infecções e acidentes por animais peçonhentos acabam reduzindo. André, vamos falar de coisas boas. O Parque dos Ipês vai trazer muitos benefícios, não é mesmo? Isso, o Parque dos Ipês, ele engloba, só para a população entender um pouco mais, uma cabeceira de bacia hidrográfica. O que é isso? É onde que uma água percorre para chegar no corpo hídrico. Essa cabeceira é muito importante porque é a cabeceira do Cedro. Só para as pessoas entenderem, a cabeceira do Cedro é um dos córregos que abastece a represa da Sica, onde nós captamos 30% da água para abastecimento público. Ou seja, com mais cobertura florestal, você tem mais taxa de infiltração de água no solo e você abastece os aquíferos e os lençóis freáticos. Isso você consegue chegar mais volume de água nos corpos hídricos. Ou seja, você tem mais volume de água dentro do próprio município. E com isso, com essa recuperação, você tem uma troca também de material genético, seja botânico, seja animal. E isso você começa a valorizar ecologicamente toda a bacia hidrográfica. E também, uma questão que eu trabalho bem, que é a questão do bolso da população, se você tem mais captação de água próximo da sua residência, a taxa que você vai pagar é menor, porque é embutido. Hoje nós captamos 70% da água para abastecer Presidente Prudente, é do Rio do Peixe, que é 45 quilômetros, sendo que a bacia do Cedro está a 7 quilômetros do centro da cidade, 8 quilômetros. E muitas mudas já foram plantadas por lá. Isso, já foram plantadas mais de 7 mil mudas, né? As pessoas podem achar é pouco, não. Quando você faz o parcelamento, nós fazemos 3x2, já está sendo tratado, muitas já estão desenvolvendo. Dentro dessas 7 mil mudas, mais de 2 mil mudas de ipês foram plantadas. Claro que a pessoa pode perguntar, mas foi homogênico o plantio? Não, foi heterogênico. O que é isso? Não foi plantado só uma espécie, foi plantado espécies de ipês que dentro da própria uma espécie mesmo, que as pessoas não sabem. O ipê roxo tem mais de 12 espécies dentro do ipê roxo. Então, assim, a gente houve essa variação genética, porém respeitando o princípio do ecossistema local. Ou seja, as mudas que foram plantadas lá são todas nativas da nossa região. Não é nativa lá do Mato Grosso do Sul, lá de Bauru, é da nossa região. A nossa região é uma Mata Atlântica que está em transição do Cerradão, nós falamos, né? Que é o Cerrado, Cerradão, Mata Atlântica. Então nós estamos num ambiente de transição e foi respeitado isso de acordo com a legislação. É importante valorizar isso, né, André? Isso, quando você tem essa recuperação de cobertura florestal, eu gosto de dar esse exemplo para todo mundo. Hoje nós estamos vivendo um período de pandemia e, de acordo com os estudos, essa pandemia vem através do SARS-CoV, que é o coronavírus. Ele é uma quiméria. O que é uma quiméria? Quiméria são 2 vírus de coronavírus que se encontraram no organismo de um hospedeiro. E aí houve um terceiro vírus. O que tem a ver isso com a cobertura florestal? A China vem passando por um problema de desmatamento muito grande, como o Brasil vem passando também. Quando você ocupa esses espaços e vem tendo desmatamento, a tendência é que o homem tenha mais contato com vírus, bactérias, fungos desconhecidos. Um exemplo do da leishmaniose. Leishmaniose, quando um mosquito pica um gambá, ou pica uma cutia ou qualquer outro animal, o que acontece? Esse animal, ele é o hospedeiro e fica na natureza. E muitos conseguem viver naturalmente. Ao contrário do ser humano. Então, se o ser humano consegue proteger mais com cobertura florestal, com matas, esses animais vão estar dentro da natureza, no seu ambiente, os mosquitos não vão procurar o ser humano. Porque eu faço essa brincadeirinha. O mosquito, ele vai
procurar uma pessoa que pode dar um tapa, passar um repelente, matar ele, ou um cão, um cachorro silvestre, um gato silvestre, que não consegue se defender. Então, assim, essa é a ideia que fica. Quanto mais cobertura florestal, mais animais e menos vírus para o ser humano. O ser humano tem que entender que ele está numa relação extrema com a natureza. Tanto é que na natureza ele não consegue sobreviver. Você vê as algas com o efeito fotossíntese, a própria árvore que faz o equilíbrio climático, você tem a água que está ligada para você beber, para você se higienizar, você tem o próprio solo, você precisa de um solo fértil para plantar e se alimentar. O homem ele tem que ver que ele tem uma relação encítrica com a natureza. Se ele rompe esse elo totalmente, o homem está fadado à destruição. André, e novas mudas serão plantadas no Parque dos Ipês? Sim, já tem uma programação de plantar mais em torno de 10 mil mudas, né? Está tendo parceria da iniciativa privada e com isso a gente consegue ter uma qualidade melhor no plantio e também uma qualidade no desenvolvimento dessas mudas. Ok, André, muito obrigada pelas informações, com certeza contribuiu muito para o pessoal de casa. Obrigado a você, Beth. Gente, logo logo você vai poder conferir aí no Parque dos Ipês uma bela imagem, viu, na rodovia Raposo Tavares. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência com mais informações. Não saia daí, eu volto já. A Flor Tibetana oferece uma ampla variedade em cosméticos veganos 100% naturais, feito à mão com todo carinho. Entre eles, sombras, iluminador, gloss hidratante facial, hidratante corporal, esfoliante, escalda-pés, desodorante, shampoo sólido e condicionador sólido. Acesse agora mesmo o Instagram e Facebook Flor Tibetana e saiba mais informações sobre cosméticos veganos e artesanais. Telefone 18 997 17 40 73. Artesã Natália Stable. Depois do médico, o farmacêutico de sua confiança. Quem mora no Mário Amato, Ana Jacinta e bairros vizinhos sabem onde encontrar. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo. Entrega a domicílio de segunda a sexta, das 8h30 às 20h30 e nos sábados, das 8 às 18 horas. Além de medicamentos, perfumaria de qualidade e excelente preço, tem farmácia popular. E atenção, horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 22 horas e aos sábados das 8 às 21 horas e feriados das 8 às 13h30. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 822, Mário Amato. Telefone 3909-1394. Hoje a Dida Ferramentas é concessionária Elite Steel. Também somos distribuidor Makita, com venda, locação e manutenção. Dida Ferramentas atua em Presidente Prudente em toda a região e vem facilitando a vida de grandes construtoras, engenheiros, mestres de obras, pedreiros e outras áreas da construção civil. Porque a Dida Ferramentas faz aliança com seus clientes para satisfazê-los. Dida Ferramentas, Avenida Brasil 2508.